Olá, muito boa noite. Eu sou o pastor Douglas, sou pastor da Igreja Adventista aqui no distrito de Guapiara. A cidade de Guapiara fica no interior de São Paulo, na região sudoeste de São Paulo, próximo à cidade de Sorocaba, né? Aliás, estou a 150 quilômetros mais ou menos da cidade de Sorocaba, é um pouco distante, mas ainda é próximo, né? E é um grande privilégio, um grande prazer estar com você nessa noite. Eu vou aguardar alguns chegarem aí. Estou em casa, acabei de fazer o pôr do sol com a minha família por videoconferência. Essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? E comecei a refletir de todos os sinais que nós conhecemos, que a Bíblia aponta, né? Que aponta para o fim dos tempos, que aponta para a volta de Jesus. O último sinal que resta é a pregação do Evangelho, né? A gente sabe disso. Hoje, a palavra de Deus ela tem entrado em muitos países que antigamente tinham as portas fechadas para o Evangelho. E hoje, graças a Deus, né, o Evangelho tem alcançado corações nessas regiões mais remotas do mundo. E nós temos visto aí muitas pessoas se entregando a Jesus, muitas pessoas aceitando a mensagem, pessoas de diversas culturas, pessoas abandonando seus antigos credos, as suas religiões e aceitando o chamado de Cristo. Mas nós temos ainda uma grande missão pela frente. A Igreja de Deus, povo de Deus, o povo escolhido de Deus, foi chamado para pregar essa mensagem, para propagar as 3 mensagens angélicas. E nós somos a voz de Deus aqui na terra, né? Nós somos aqueles que foram incumbidos dessa grandiosa e preciosa mensagem. A gente compreende a dificuldade de pregar o Evangelho nos dias de hoje. Vivemos em um mundo secularizado, onde as pessoas têm tempo para tudo, né? Tempo para o seu sucesso acadêmico, profissional, para os seus relacionamentos, para o entretenimento, mas com pouco tempo tem sobrado para Deus, infelizmente. Felizmente nós aprendemos a conviver com tantas coisas ruins, né? Aprendemos a conviver com tanta violência, com tanta corrupção. Nos apegamos a cada fio de esperança, a cada novo governante que vem com um discurso bonito, dizendo que haverá justiça, que haverá igualdade social, e depois nós nos frustramos e percebemos que o problema do mundo ele não é social, ele não é econômico, ele não é político, mas o problema do mundo é moral, né? O problema do mundo é moral. E infelizmente, enquanto estivermos aqui nessa realidade, enquanto nossa condição foi essa condição pecaminosa, nós enfrentaremos ainda grandes crises, né? Grandes problemas, passaremos por muitas turbulências e até que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo volte. E eu queria assim não gastar muito tempo, mas espontaneamente o Espírito Santo falou no meu coração e me impeliu a vir aqui falar algumas palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de motivação. A gente está entrando em mais um sábado e costumeiramente, né, culturalmente nós vamos à igreja todos os sábados de manhã. Até o primeiro sábado que fiquei de quarentena em casa, eu não me lembrava da última vez que tinha deixado de ir à igreja em um sábado, né? Eu não me recordava o que é passar um sábado de manhã em casa. E vou dizer para vocês a verdade, como é bom, né? A gente poder estar junto dos nossos irmãos, a gente poder congregar, poder cantar louvores, poder abraçar os irmãos, ouvir, né, as bênçãos que Deus tem realizado na vida dos irmãos, fortalece a nossa fé, né? E que falta nos faz. Em muitos dos sermões que eu preguei, nas igrejas que passei, tanto do meu distrito quanto em outros lugares, eu sempre mencionava que nós precisávamos agradecer a Deus pela liberdade que Ele estava nos dando de cultuar. Que chegaria um dia, chegaria um tempo em que nós não teríamos essa liberdade. É claro que eu falava de um contexto onde politicamente não seria impedido de cultuar. Quando a perseguição tivesse mais feroz, né, e não seria tirado esse direito, essa liberdade de cultuar a Deus. Só que eu não imaginava que esse acontecimento estava tão próximo, né? Tão próximo, algo assim que foi muito rápido, muito súbito.
e hoje nós estamos aqui nas nossas casas de quarentena. Eu até fiz o meu check-in em casa para dizer que eu estou em casa, né? E oriento a você também a ficar em casa. Aqui no estado de São Paulo, especialmente, muitas pessoas, né, têm perdido as suas vidas aí por conta deste vírus terrível. Estou orando pela minha irmã, a Luísa, que agora foi hospitalizada, ela está febril, né? E estou clamando a Deus para que Deus possa abençoá-la. Ela teve um neném, agora a Luna nasceu há 2 dias atrás e ela se sentiu mal, né, pós-parto, e agora foi mais uma vez internada no hospital com uma febre muito alta, né? Então tenho orado a Deus para que Deus cuide da saúde dela. Os meus sobrinhos que estão lá em Minas Gerais também, na cidade de Tarumirim, também estão adoentados. E quantas pessoas também estão doentes, né? Quantas pessoas não só contaminadas por este vírus, mas pessoas doentes mentalmente, doentes fisicamente e principalmente doentes espiritualmente. O mundo está doente. Essa praga maldita chamada pecado e os seus desdobramentos tem feito cativo muitas pessoas. Muitas famílias têm perdido a sua paz, muitos pais, esposos, esposas, filhos têm perdido o seu sono por conta do pecado, por conta das mazelas do pecado. E nesse contexto tão conturbado, nesse contexto tão hostil para nós cristãos, eu estava aqui olhando pela minha janela e meditando como pregar o evangelho a esse mundo, né? Um mundo que não conhece a Deus. Um mundo que olha para Jesus Cristo como um guru, como um personagem histórico, como qualquer outra coisa, mas não enxerga Jesus como a nossa salvação. Não enxerga Jesus como justiça nossa, como nosso Senhor, como nosso Rei. Há muitas pessoas que não conhecem o poder de Deus, que jamais experimentaram a graça de Cristo, jamais experimentaram a alegria da salvação e perecem hoje sem qualquer esperança. E folheando as páginas da Bíblia, eu me encontrei no livro de Atos, naquele contexto em que o apóstolo Paulo, depois de viajar por várias cidades, depois de passar por alguns países pregando o Evangelho de Deus, ele chegou na cidade de Atenas. E a cidade de Atenas era uma cidade poderosíssima, uma cidade muito influente, uma cidade que, na verdade, ela era ali a capital do mundo naquela época. Tanto que o nosso Novo Testamento todo foi escrito em grego. O grego era a língua do momento, o grego era a língua universal. As escritas, os documentos, todos eram escritos em grego. O pensamento grego havia sido expandido, né? O mundo helenista havia tomado conta do mundo conhecido e a influência da filosofia grega era muito grande no mundo. Então Paulo se encontra ali na capital do mundo, diante ali dos filósofos no Areópago, e ele então olha para a situação da Grécia. E Paulo ele é muito inteligente, e eu queria extrair algumas lições, agora falando no contexto de missão, entendendo que Deus nos chamou como o seu povo remanescente, fiel, o povo que foi escolhido para pregar o Evangelho eterno de Deus na nossa geração. E eu comecei a imaginar a experiência de Paulo, porque a Bíblia ela ganha vida quando nós a lemos e nós começamos a imaginar o contexto, imaginar o lugar, imaginar as pessoas, a reação das pessoas ali ao virem Paulo, ao ouvirem Paulo. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo chegou ali naquele lugar e ele olhou para aquela quantidade de deuses, né? Havia imagens de todos os jeitos, de todas as formas. As pessoas adoravam animais, as pessoas adoravam seres humanos, líderes políticos, líderes religiosos da época. E Paulo, como um judeu, como um monoteísta, ele olhou para aquela situação, aquela incredulidade e ao mesmo tempo aquele sincretismo religioso, e ele sentiu abominação. O panteão de deuses da grego era muito grande. E a palavra de Deus nos diz em Atos 17, a partir do verso 16, assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontrava ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela?
E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Note que coisa inteligente, que perspicácia de Paulo. Paulo chegou àquele lugar e o texto diz que o seu espírito, e essa é uma expressão idiomática muito forte, hebraica, porque diz que Paulo se revoltou, ele estava literalmente indignado com aquela quantidade de deuses pagãos, com o paganismo, com aquela quantidade de pessoas sendo ludibriadas e enganadas, né, pela religião local. Havia uma verdadeira confusão e ele se agitou muito. E quando a gente lê, né, as epístolas de Paulo, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que Paulo, ele tinha um temperamento muito forte, ele era alguém muito impulsivo. A gente consegue traçar uma personalidade para Paulo e a gente percebe que Paulo tinha esse jeitão, ele falava e falava com veemência, falava com força, de maneira enérgica. E o apóstolo Paulo, ele ficou irritado ao ver aquela quantidade de deuses pagãos, mas ao mesmo tempo Paulo via ali uma oportunidade de pregar o evangelho. Havia muitos filósofos, e há quem diga que grandes nomes da filosofia que nós conhecemos hoje foram contemporâneos de Paulo, viveram no mesmo tempo, quem sabe estiveram ali ouvindo Paulo, tal como Platão, entre outros. Os epicureus, que eram os principais filósofos, juntos com os estoicos, aqueles que viviam no pórtico dos templos, ouviram Paulo pregar. Tanto que Paulo, quando ele fala em Gálatas 5, 22, dos frutos do Espírito, e depois ele fala também dos frutos da carne, Paulo usa uma tática, uma dinâmica que os epicureus usavam, que era listar uma lista de virtudes e uma lista de defeitos. Uma lista de acertos e de erros, de boas características e de más características. Isso era uma prática dos epicureus. Então Paulo foi instruído na Cilícia, onde ele cresceu, onde ele estudou, hoje a atual Turquia, um centro universitário. Ele foi ensinado também na cultura grega, era um filósofo também. O apóstolo Pedro chegou a alegar que as coisas que Paulo escrevia, ele escrevia para ele mesmo porque eram difíceis de compreender. Tamanho era o eruditismo de Paulo. Paulo tinha muito conhecimento. E ele viu naquela oportunidade, naquela crise, uma grande oportunidade de pregar o evangelho. E, queridos, ele foi direto no local onde havia ali um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, ele faz um elogio. Note que o texto começa dizendo que ele estava revoltado com a condição dos atenienses, com a forma como os atenienses eram pagãos, mas ao mesmo tempo Paulo os elogia e diz assim: olha, noto que vocês são acentuadamente religiosos. Paulo parabenizou os atenienses. Se ele talvez tivesse reprovado a atitude dos atenienses, ele tinha fechado as portas para a entrada do evangelho. Mas então os filósofos o ouviu e ele começou a pregar e ele falava sem temor, e provavelmente Paulo estava sendo ridicularizado porque ele pregava um Jesus que morreu e ressuscitou, algo inimaginável para os atenienses. Mas Paulo, ele era conhecedor da cultura secular. E havia um conto chamado Conto de Epimênides, que era um profeta da ilha de Creta, né, que ficava no Chipre. E a ilha de Creta era conhecida como um lugar, naquele mundo ocidental conhecido, na Ásia Menor, um lugar onde as pessoas que vinham de lá não eram pessoas de confiança. Eram pessoas assim que faziam negócios obscuros, pessoas que traíam os seus compromissos, que não honravam os seus compromissos. Aliás, uma das palavras que nós usamos, uma das palavras pejorativas, e
palavras jocosas, né, e que tem um tom muito forte, que é a palavra cretino, é uma herança etimológica da ilha de Creta. As pessoas da ilha de Creta eram pessoas que não eram dignas da confiança dos outros. E então esse profeta chamado Epimênides, ele ficou famoso pelas suas profecias e ele adorava um Deus único. E olha que interessante, houve um momento em que a Grécia viveu uma praga terrível, houve uma peste, muitas pessoas estavam morrendo. Então um senador da Grécia que conhecia Epimênides o chamou para que ele pudesse fazer ali um culto, que ele pudesse orar, que ele fizesse algo por aquela cidade para que as pessoas não morressem. Sabe o que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é tirar todas as estátuas, todas as imagens, porque o Deus a quem eu sirvo, ele não admite dividir a atenção com deuses que não existem. E eles limparam ali, né, a cidade, tiraram todas as imagens de outros deuses pagãos e ele erigiu um altar. E ele disse o seguinte: olha, vocês vão pegar 10 ovelhas, vocês vão deixá-las trancafiadas durante 3 dias. E depois desses 3 dias vocês soltarão essas ovelhas. A ovelha que se deitar sobre o pasto, elas estarão famintas e elas correrão para se alimentar, mas aquela que se deitar sobre o pasto e não comer, vocês separarão essas ovelhas e elas serão ali sacrificadas ao Deus que eu acredito. E assim eles fizeram. E depois de 3 dias, conta a história, que 2 ovelhas não foram direto para a pastagem comer, mas elas se deitaram sobre o pasto. Então Epimênides, para resolver aquele problema, ele se aproximou e viu a ovelha que estava mais perfeita, imaculada. E ele separou essa ovelha. E ele foi lá e imolou essa ovelha, ele matou essa ovelha. E a história conta que quando ele matou essa ovelha, imediatamente a praga cessou em toda a Grécia. Ele ficou muito famoso, o seu feito, aquele milagre poderoso, ele foi contado por vários historiadores da época. Então o senador que o havia chamado disse o seguinte: olha, você descobriu um Deus muito mais poderoso do que aqueles que nós conhecíamos? Em todo o nosso panteão, nem Zeus se compara ao poder desse Deus que você nos trouxe aqui. Qual é o nome desse Deus? Então Epimênides olhou para aquele senador e para todos que ali assistiam e disse o seguinte: o meu Deus, o Deus desconhecido para vocês, ele deseja que vocês o conheçam. Antes de eu dar um nome para eles, e vocês certamente farão uma estátua, uma imagem, não é esse o intuito de Deus, mas ele quer se relacionar com vocês. Então eu quero que vocês deixem aqui esse altar, e eu quero que vocês escrevam nesse altar ao Deus desconhecido, para que todas as vezes que vocês passarem por alguma necessidade, vocês se lembrem que existe um Deus vivo, existe um Deus real que vocês não conhecem e que ele quer que vocês o conheçam, porque ele está se revelando para vocês. E um dia ele se revelará abertamente aqui diante de todos vocês. Paulo conhecia o conto de Epimênides. Se você for no capítulo 1 de Tito, ele vai citar Epimênides, ele vai citar as poesias de Epimênides. Como um grande conhecedor da filosofia grega, Paulo usa esse recurso para dizer aos atenienses: é sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar. Ele evoca da memória viva dos atenienses as ações de Deus lá do passado, e aqui a gente aprende uma lição interessantíssima. Nós precisamos lembrar as pessoas que o Deus que operou milagres lá no passado, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez o sol parar, o Deus que deu grandes vitórias para o seu povo, o Deus que veio a esse mundo, que viveu, que andou como um de nós, ele é um ser real, ele é um ser relacional e ele quer se revelar para mim e para você. É um Deus que opera milagres, é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que traz paz, é um Deus que vai voltar a esse mundo e vai nos levar para morar com Ele eternamente. E o texto continua dizendo, e eu vou agora para os finalmente, no versículo 24, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. E aqui ele fala mais uma vez, agora ele faz uma citação direta de Epimênides, que diz: pois dele também somos geração. Nós somos geração de Deus, olha que coisa maravilhosa. Nós somos filhos do nosso Criador. Nós somos filhos de Deus, nós somos nação santa, propriedade peculiar de Deus. E olha que coisa interessante, que conforto essa palavra nos traz. Paulo diz o seguinte, olha, Deus não habita em templos. Quem tem necessidade de templos somos nós, seres humanos. Eu não estou dizendo que o templo é ruim, não é isso que eu quero dizer. O templo é maravilhoso, como eu disse para vocês, eu também sinto saudade. Eu sinto vontade de voltar para a igreja, de estar junto com os irmãos, de poder estar ali congregando, falando do amor de Cristo, olhando o brilho nos olhos de cada um quando eles escutam algo assim que os traz esperança, como eu gostaria. Mas, amado, quem precisa de templo são pessoas. E a grande verdade que a Bíblia nos ensina é que a igreja verdadeira somos nós, é você e eu. Nós somos igreja viva, ambulante, igreja poderosa. Nós somos o púlpito de Deus, nós somos a boca de Deus. E todas as vezes que Deus abre a boca, sai vida, sai milagre, sai poder. Você é a boca de Deus. É a sua postura, é a sua conduta, é a minha postura, é a minha conduta que vai testemunhar para esse mundo o Deus verdadeiro que nós acreditamos, o Deus real e transformador. Paulo diz assim, Deus não tem necessidade de mãos humanas. Deus não precisa de nós. O evangelho vai ser pregado. Agora Deus quer te dar a oportunidade, me dar a oportunidade maravilhosa de fazer parte dessa grande obra. Pense que coisa maravilhosa. Ser um agente de Deus, ser um agente do Espírito Santo, agora nessa obra bendita, falando do amor de Cristo, falando dessa gloriosa e poderosa mensagem. Essa é a oportunidade que Deus está te dando, de nesse momento de crise, achar um gatilho para poder colocar na mente das pessoas o conhecimento desse Deus poderoso. O mundo lá fora agora, olhando para tudo aquilo que eles acreditavam, vendo grandes poderes, grandes economias desmoronarem diante dessa realidade, agora olha curioso para o altar do Deus desconhecido. Olham para as profecias no passado que previram o momento que nós estamos vivendo e olham com um olhar de expectativa ao altar do Deus desconhecido. O altar do Deus desconhecido está ali, empoeirado pelo tempo, esquecido pelas pessoas, mas nunca ganhou tanto protagonismo como nos dias de hoje. As pessoas querem conhecer, querem saber quem é esse Deus. Elas querem se relacionar com Ele. Elas querem ouvir a sua voz. Elas querem ter uma experiência real e viva com Ele. Queridos, nós somos a oportunidade dessas pessoas. Nós somos o canal de bênção na vida dessas pessoas. Paulo estava ali, Paulo estava em Atenas, Paulo estava diante dos filósofos, diante dos gregos, dos atenienses, e ele começou a falar, e ele falou de Jesus, e eles começaram a ouvir interessados e colocaram ele lá no palco, no Areópago, um lugar onde só mesmo aqueles que tinham muito conhecimento poderiam subir, os grandes mestres, e ele foi considerado um grande mestre, e eles começaram a ouvir a doutrina que ele ensinava, mas em algum momento Paulo falou da ressurreição, e isso foi um escândalo para eles. Paulo disse que Jesus Cristo havia sido crucificado, e isso foi um escândalo para eles. E a cruz de Cristo continua sendo um escândalo para o mundo, mas ela é glória para mim e para você. Ela é vida eterna para mim e para você. A história de Jesus espanta porque ele é um líder que morreu, ele não foi servido, mas ele serviu a cada um de nós.
Ele se tornou um escravo de cada um de nós, para que nós tivéssemos a liberdade. Ele virou maldição, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio 21, 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pense, como um judeu aceitaria um Jesus, um Messias que foi crucificado? Era impossível. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo, e ele viu que Jesus era real, ele jamais tinha tido essa experiência. Ele encontrou um real sentido para a vida dele. Há muitas pessoas perdidas nesse mundo, pessoas que se valiam do seu conhecimento, pessoas que se valiam da sua influência, pessoas que se valiam do seu poder, pessoas que se valiam do seu dinheiro, pessoas que se valiam das suas coisas e hoje elas se veem perdidas. Elas não conseguem se encontrar, estão ansiosas para encontrar um sentido na vida. E somente Jesus Cristo pode dar um real sentido na nossa vida. Os atenienses, muitos não quiseram ouvir. Arrancaram Paulo dali e disseram o seguinte: olha, leve esse tagarela para lá, não vamos ouvir ele mais. Ele está falando loucura, está falando besteira. Mas a palavra de Deus diz que alguns foram procurar Paulo e aceitaram a mensagem do Evangelho. Às vezes a gente vai falar para uma multidão e muitos vão até zombar, muitos vão menear a cabeça, vão agir de maneira indiferente. Mas alguns serão um terreno fértil e a semente lançada, ela vai germinar, ela vai produzir e ela vai dar frutos a 100 por 1, a 1000 por 1, a 500 por 1. Deus opera milagres, é Ele que conhece os corações. O meu pai tinha uma frase que ele dizia: o coração das pessoas é terra que ninguém vai, só Deus. Deus conhece. Às vezes um parente, um vizinho que ouve você cantar, que ouve você pregar, que vê você indo para a igreja todos os dias, vê a sua fidelidade. No momento de crise, a referência moral que ele tem é você. A Bíblia que ele lê todos os dias é você. O Cristo que ele o conhece através de você, através de mim. E é dessa forma que Deus quer que nos mantenhamos neste momento de crise, que a nossa fé aumente e que nós nos lembremos que o Deus do passado, o Deus que já agiu muitas vezes na nossa vida, é o Deus que age hoje, é o Deus que vai agir sempre. Eu tive um privilégio, um grande privilégio, de conhecer um rapaz na cidade de Campinas, e na época ele estava na Unicamp e fazia um doutorado, e eu estava estudando a Bíblia com ele, né? E eu ficava assim, puxa vida, que desafio estudar a Bíblia com um doutor. Eu tenho ele no Facebook, se depois você quiser conhecê-lo, mandar um abraço para ele, adicioná-lo como seu amigo. O nome dele é José Torres. E eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o meu amigo e irmão José Torres. E eu ficava assim: meu Pai, me capacite, Senhor, a falar as palavras certas. E eu estudava bastante, eu procurava ali antes de dar o estudo para ele, me fundamentar e estudar bastante, para que eu tinha medo, porque ele tinha muito conhecimento. Só que aos poucos eu fui percebendo que aquilo que mais impressionava o José Torres era a simplicidade de um Deus verdadeiro. As coisas mais simples da Bíblia tocavam o coração dele. E às vezes eu enchia ele de argumentos e ficava cansativo, enfadonho, mas quando eu falava as palavras de Jesus, as coisas mais simples que Jesus ensinou, ele concordava, ele gostava e ele saía dali preenchido. Às vezes a gente quer enfeitar muito o Evangelho de Deus, e isso não é necessário. O que as pessoas precisam saber é que não existe salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome, a não ser em Jesus Cristo. Só nele podemos encontrar a salvação. Essa é a verdade verdadeira do Evangelho. Jesus Cristo amou o mundo, e ele não está falando do planeta Terra. Às vezes o mundo significa um sistema, às vezes significa pessoas, às vezes significa o planeta, mas naquele caso de João 3,16, significa pessoas. Deus amou pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira, de uma maneira tão inacreditável, tão imensurável, que ele deu o melhor que ele tinha no céu, ele deu Jesus, para que todo aquele que acreditasse no que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, que foi nos salvar, não perecesse no pecado, mas tivesse
a oportunidade da vida eterna. Eu quero terminar esse momento de meditação. Eu disse que não ia me delongar muito, chamando você a uma reflexão. Nós, adventistas do sétimo dia, nós que cremos no advento, no segundo advento de Jesus, que cremos na volta de Cristo, cremos que Jesus vai voltar a esse mundo, cremos que Jesus vai buscar os seus escolhidos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o remanescente fiel. A pergunta que nós precisamos responder para nós: esse Jesus que as pessoas dizem conhecer, mas não conhecem lá fora, elas têm conseguido enxergar Jesus através de mim, de você? Nós temos conseguido comunicar para o mundo esse Deus desconhecido? Nós temos conseguido, a exemplo de Paulo, sermos esses interlocutores de Deus, esses mensageiros, esses propagadores dessa mensagem de esperança? Vamos agarrar nas palavras de Paulo. Deus criou todas as coisas. É Ele quem move o mundo. É Ele que cuida de nós. É Ele que fez tudo. É Ele quem vai voltar a esse mundo. Eu gosto muito de orar a Deus e eu me lembro das palavras daquele pai que diante de Jesus, quando ele descia o monte da transfiguração e o seu filho endemoniado ali, Jesus pergunta: você crê que eu posso curá-lo? Você crê que eu posso libertá-lo? E aquele pai exclama: Pai, me ajuda na minha falta de fé. Convido a você a fazer essa oração. Senhor, ajude-nos na nossa falta de fé. Que sejamos um braço forte na pregação do Evangelho. Que sejamos a sua voz. Que ao estarmos nesse mundo, possamos testemunhar do seu amor para as pessoas. E que elas consigam enxergar o seu amor através de nós. Não só com palavras, mas principalmente com ações. Porque quando o Senhor vier, o que o Senhor vai nos perguntar não é quantas vezes fomos à igreja, quantas vezes estudamos a lição da escola sabatina, quantos anos bíblicos a gente fez. Não é isso que o Senhor vai perguntar. Mas o Senhor vai perguntar se nós alimentamos aquelas pessoas que tinham fome, se nós vestimos aquelas pessoas que passavam frio, que passavam necessidade, se nós atendemos os órfãos, se nós atendemos as viúvas, se nós fomos visitar aqueles que estavam encarcerados, se nós nos preocupamos com seus pequeninos, porque todas as vezes que nós fazemos isso, segundo as palavras de Cristo, nós estamos fazendo para Ele. Que possamos, queridos, ser instrumentos de Deus. Eu quero orar por você, eu quero terminar esse momento com uma oração, pedindo a Deus que te dê um sábado maravilhoso, mas um sábado ativo. Que você, de onde você estiver, se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, de falar do amor de Jesus, que você aproveite as redes sociais, aproveite o WhatsApp, mande uma mensagem para todos os seus contatos, diga para eles que você os ama e que Jesus também os ama e que Jesus está voltando e quer levar eles para morar com Ele. Diga que ainda há tempo, que a mensagem é urgente, nós não sabemos quanto tempo nós temos e nós precisamos urgentemente nos posicionar e nós precisamos urgentemente propagar essa mensagem. Feche seus olhos, que eu quero orar com você. Poderoso Deus, que grande honra e grande privilégio é te seguir, Senhor. Ser teu servo, ser teu filho, ser objeto do teu apreço e do teu amor, mesmo sendo tão falho, tão pecador, tão falível como nós somos, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei quem está assistindo agora, meu Pai, essa live, quem vai assistir ela depois, quantas pessoas vão assistir daqui um mês, daqui um ano, mas eu quero falar aos corações que ouvirem, meu Pai, a minha voz em algum momento. Que eles possam entender, meu Pai, que eu sou um simples mensageiro, mas é que a Tua palavra é a que importa, que a Tua palavra é a cura e que o Senhor tem um chamado, um propósito especial para nós, um propósito santo, um chamado maravilhoso, extraordinário, que é de sermos mensageiros da esperança. Querido Jesus, eu te suplico e te imploro, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um desse grupo, a cada pessoa, a cada família representada, e que todos nós, Pai, sejamos teus mensageiros, que todos nós sejamos a tua voz, que todos nós sejamos teus braços, Senhor, que todos nós sejamos o teu púlpito, ó Deus.
e que aonde estivermos possamos pregar a mensagem do terceiro anjo e abreviar a sua volta. Dá-nos paz, Senhor, dá-nos alegria, dá-nos consolo e conforto da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, neste sábado maravilhoso, que o Senhor esteja conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus te guarde, te ilumine, te abençoe poderosamente, que você tenha um sábado deleitoso na presença do Senhor e que você tenha a alegria, de poder ser um mensageiro da esperança e compartilhar essa mensagem. Um grande abraço, eu senti o desejo de dividir com vocês esse momento e agradeço você por ter me acompanhado. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos juntos, quem sabe muito em breve, estarmos nas mansões celestiais com Jesus. Um abraço, um grande beijo, feliz sábado.